Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer os braços e as mãos do robô, tá? Então a gente pode começar da seguinte maneira. Eu vou deixar, posso até a princípio deixar ali o cursor 3D no centro da cena. Vou pressionar aqui Shift A e vou começar criando uma esfera, certo? Vou mover essa esfera e vou colocar onde vai ser o ombro dele, ó. Eu posso até usar o Scale aqui, diminuir um pouquinho, tá? Vou mover bem para cá. Essa esfera ela pode ser pequenininha, não é para ser uma esfera muito grande, ó. Olhando de lado assim. Acho que assim tá bom. Vou deixar um pouquinho mais para baixo, certo? Só que eu quero fazer o seguinte, se a gente entrar no Edit Mode, a gente vê que ela tem esses segmentos, né, que eles convergem no polo de cima e no polo de baixo. E eu quero usar esses loops, né, para extrudar o braço mesmo, tá? Se eu extrudar eles aqui pelo lado, ó, se eu pegar aqui uns loops pelo lado aqui e extrudar agora para o lado, que é para onde o braço vai, ele vai quadrado, né? Se eu pegar e extrudar o loop a partir desses polos de cima e de baixo, ele vai extrudar redondinho. E eu quero que ele extrude redondinho, né? Então, antes de extrudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os polígonos com a tecla A e vou girar. Vou pressionar aqui a tecla R para girar, e se eu digitar agora 90 no meu teclado numérico, ele vai girar 90 graus, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os polígonos aqui do lado para extrudar. Eu posso até fazer o seguinte, olha, eu posso pressionar Ctrl Alt e selecionar um desses loops aqui, ó, certo? Começo com um loop. E aí, pressionando o atalho Ctrl+, eu expando a seleção. Ctrl+, ele aumenta a seleção, Ctrl- ele diminui a seleção. Então, eu vou apertar Ctrl+, até ter esses polígonos aqui selecionados. Tá? Não precisa ficar igualzinho ao meu, tá? O seu pode ficar um pouquinho diferente. E agora eu vou pressionar a tecla E para extrudar. E vou fazer ó, o braço, que pode ter mais ou menos esse tamanho aqui. Acredito que o tamanho do braço, acho que tá bom. Aqui, assim, tá bom. Não precisa ser esse é só o braço, tá, gente? A gente ainda vai ter o antebraço depois, certo? Se a gente já quiser deixar os materiais aplicados, a gente pode vir aqui, olha, e na aba de materiais, clicar, deixa eu fechar esse menuzinho aqui, vou clicar aqui no maisinho para criar um novo slot de material. Nesse primeiro slot eu vou aplicar a cor 1, certo? E agora eu quero aplicar só na bolinha a cor 2, tá? Então eu vou selecionar toda a bolinha, pressionando aqui a tecla B e fazendo uma janelinha em volta aqui, tá? Vocês estão vendo que ele não está selecionando os polígonos de trás, ó. Por que ele não está selecionando os polígonos de trás? Porque este botãozinho aqui, olha, Limit Selection to Visible, ou seja, limitar a seleção ao que estiver visível, está ligado. Se eu desligar esse botão, agora eu consigo selecionar o que não está visível, o que está para trás. Então, agora, se eu fizer isso aqui, ele seleciona tudo lá atrás. Ó. Tecla B, clico e arrasto, faço uma janela em volta de todos aqueles polígonos, ele seleciona tudo. Então, agora, com esses polígonos selecionados, eu vou clicar no maisinho aqui, mais uma vez, para criar um novo slot de material. E nesse novo slot de material, eu vou assinalar, eu vou aplicar o material cor 2. Vou clicar aqui e vou clicar no botão Assign, tá? Então, polígonos selecionados, material selecionado, você clica em Assign, ele vai aplicar o material selecionado nos polígonos selecionados. Então, olha só, se a gente visualizar aqui, certinho. Vou renomear esse objeto aqui como braço de braço esquerdo, tá? Depois a gente vai para o outro lado, a gente vai fazer o braço direito, vai copiar o braço todo pronto para o outro lado no final, tá, gente? Agora, a partir desse braço que já está pronto, eu posso... Aliás, antes de copiar, vamos fazer o seguinte, ó, vamos corrigir o Smooth Shading. Vejam que ele está facetado. Se eu vier aqui no lado, na Tool Shelf, clicar em Shading Smooth, ele vai ficar todo suave. Só que ele fica um pouco estranho. Por quê? Porque ele suavizou esta quina aqui. E a gente já viu que se a gente aplicar um modificador... Então, eu vou vir aqui na aba de modificadores. A gente já viu que se a gente aplicar um modificador Edge Split, ele vai, através dos ângulos, marcar
Então, olha só, aqui ele marcou, né? Como aqui a gente tem um ângulo que é um pouquinho mais acentuado, ele marcou aqui, ele dividiu, acabou dividindo aqui também, não tem o menor problema. Tá? Então, é só aplicar o modificador Add Split que ele divide aí direitinho, certo? Então, eu vou agora copiar este objeto, vou pressionar aqui Shift D, e vou pressionar a tecla X para mover ele só no eixo X. Vou colocar o braço, o antebraço, aliás, terminando aqui, ó. Tá? Muito bem. Eu vou vir aqui agora e vou renomear este objeto como antebraço, de antebraço esquerdo, tá? Antebraço esquerdo. Para deixar o antebraço um pouquinho mais larguinho, eu posso entrar no Edit Mode. Isso também é uma opção de design, não é obrigado a fazer. O projeto funciona sem alguns desses detalhes, tá? Mas eu vou fazer só para ficar legal. Eu vou selecionar essas arestas aqui, olha. Então, basta pressionar Ctrl Alt e clicar numa delas, que ele já vai selecionar todas as paralelas. Vou clicar em Ctrl E e vou clicar no Subdivide. E vou colocar aqui em Number of Cuts, eu vou colocar 4 arestas novas, tá? Pressiono o A para desselecionar tudo. E agora, para ficar curvinho, assim, é um pouquinho mais grossinho esse antebraço, como se fosse o Popeye, eu vou, com a tecla Alt pressionada, clicar na primeira e naquela última ali, ó. Opa, Alt aqui, Shift Alt aqui. Ó, com o S pressionado, ó, eu vou dimensionar assim. Acho que assim tá bom. Eu não queria ter dimensionado na largura, então vou diminuir aqui no eixo X. Então agora eu vou selecionar essa. Com o S também vou aumentar um pouquinho, só que um pouquinho menos para ficar afunilado, né, ó. Essa aqui agora, S um pouquinho menos. Essa aqui, S um pouquinho menos. Vamos acertando aqui, ó. Sim, quando você vai trabalhar com modelagem, você tem muito desse trabalho manual também. Deixa eu mover essa aqui para o lado. Então, olha só como a gente consegue fazer aqui, olha, trabalhando manualmente, a gente consegue deixar isso aqui, opa, curvinho. Pode ser que você tenha alguma dificuldade de trabalhar com todos esses comandos no começo, gente, mas isso é bastante normal, tá? Então, a ideia é justamente você praticar até que vire uma coisa mais natural para você trabalhar com esses comandos todos, tá? Deixa eu desligar aqui o Edit Mode para ver como é que tá ficando. Tá bacana, então acho que pro antebraço já está legal. E agora eu vou fazer a mão, tá? Então a mão eu posso vir aqui e apertar Shift A e vou criar uma esfera, tá? Essa esfera eu vou colocar ela aqui assim, tá? Vou girar, se bem que essa esfera aqui nem faz diferença girar ou não. Só vou posicionar ela aqui dentro, ó. Bem no meio desse antebraço aqui, olhando de lado assim, ó. Colocar bem no meio, certo? Isso aqui, na verdade, vai ser como se fosse o pulso, né? Vai ser o objeto que vai estar entre a mão e o antebraço, só pra gente ter uma junta, né? Então, eu gosto de trabalhar, quando eu vou trabalhar com esse tipo de robozinho, com juntas redondas, que deixa a animação mais crível. Bom, essa bolinha, ela já vai ter, de qualquer forma, um material laranja, tá? Então posso selecionar ela, vir aqui e aplicar o material cor 2, que é o material laranja. Também já vou deixar aqui o Shading Smooth ativo, certo? Ó, então, em termos de braço, tá praticamente pronto. Agora a gente vai fazer a mão. E para a gente fazer a mão deste modelo aí, a gente pode pressionar aqui Shift A e começar com uma caixa, tá? Que eu vou posicionar na frente daquela bolinha que a gente acabou de fazer. Vou deixar ela menorzinha assim, certo? Vamos colocar aqui. Vamos entrar no Edit Mode. E olha, olhando de cima, então olhando aqui de cima, tá? Usando a tecla de atalho 7 para navegar para a vista superior, eu posso deixar ele, olha, um pouco mais largo, utilizando aqui o Scale no eixo Y, um pouco mais comprido usando o Scale no eixo X, tá? E eu vou deixar até um pouquinho... Deixa eu mover essa face aqui para baixo, que ele está muito alto, eu acho. Ó. Tá? De repente pegar essa aresta aqui de trás e deixar um pouquinho mais alta, porque a mão ela costuma ser um pouquinho mais baixa na frente mesmo, né? Agora,
assim, daria até para fazer uma mão super simplificada, gente, quadradona assim. Mas eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar uma subdivisão em cada um dos eixos para a gente poder trabalhar e deixar ela um pouquinho mais arredondada. Então, vou selecionar essas arestas, dar um subdivide. Vou selecionar estas arestas e dar um subdivide. E vou agora, olha, olhando de cima, vou vir em vértices, tá? E vou, ó, faço uma bolinha aqui, aliás, uma caixinha de seleção aqui e movo, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar mais, tá vendo? Movendo os vértices, seleciona, move, eu tô deixando essa parte de cima um pouquinho mais arqueada. Não precisa ficar idêntico, não precisa ficar perfeito, não precisa ficar perfeitamente igual ao meu. É só pra gente deixar a parte de cima um pouquinho mais arqueada, sendo que a parte de trás, onde vai ser o mindinho, né, um pouquinho mais recuada em relação à parte da frente, tá? Isso é um preciosismo, tá, gente? Se você quiser deixar a sua mão quadradinha, o projeto vai funcionar também, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora é aplicar um modificador Subdivision Surface para ele ficar redondinho, ó. Vamos sair do Edit Mode para ver, ó. Vou colocar 3 subdivisões, ó. Ficou redondinho. Só que da mesma forma que a cabeça, eu acho que ele ficou redondinho demais. Então, se a gente criar um chanfrinho, que nem a gente criou para a cabeça e para o corpo, a gente vai ficar com essa quina marcada. Eu vou fazer isso, ó. Então, vou desligar aqui momentaneamente o modificador. Vou entrar no Edit Mode. Vou selecionar... Opa! Essas arestas... Oh, caramba, eu tô fazendo besteira aqui, ó. Vou selecionar estas arestas aqui. Essas arestas aqui, olha. Vamos fazer o seguinte, selecionar primeiro a de cima, o loop de cima. E o loop de baixo. Tá, ó. Selecionei o loop de cima e o loop de baixo. Vou dar um bevel. Ctrl B. Se a gente ver como é que fica agora, ó, o modificador aplicado, a gente já vê que essa parte de cima e a parte de baixo já estão contidas, ó. Tá até bacana já. Acho que já tá até bacana. Vou fazer o seguinte, vou só vincar só essas 4 quinas das pontas também, ó. É só entrar ali e aplicar um bevel também nesses loops, nesses e nesses aqui, ó. Se eu selecionar esses loops e der um bevel também, quando a gente aplicar o modificador, ele vai ficar mais marcado aqui também. Também é opcional, tá, gente? Então eu vou chamar este objeto aqui de... Aliás, eu não vou chamar esse objeto de nada, pelo seguinte, olha. Esse objeto e o pulso serão uma coisa só. Então eu posso fazer, inclusive, o seguinte, olha. Eu posso selecionar a mão, selecionar o pulso com o Shift pressionado e clicar em Ctrl J. O Ctrl J vai dar o joint. Ah, só um detalhe. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Quando eu dei o Ctrl J, olha, o modificador da mão ficou desabilitado. Por quê? Porque eu dei o Ctrl J com o pulso ativo e não com a mão ativa. E aí o que acontece? O pulso não tem modificador, ele tirou fora o modificador da mão. Se eu quiser juntar os dois objetos, mas com a parte da mão com esse modificador aplicado, é só eu dar um apply antes de dar o Ctrl J, antes de eu juntar os dois objetos. Então eu venho na mão, que eu posso... Eu vou até deixar com 2 subdivisões só, ao invés de 3, para ficar mais leve, tá? Vou clicar em Apply no modificador Subdivision Surface. Dessa forma, ele incorpora essas modificações. Se eu entrar no Edit Mode agora, a gente vai ver, olha, que o objeto ele passou a ser desta maneira, tá? Então, eu apliquei, ele incorporou as alterações feitas pelo modificador Subdivision Surface. Então, eu vou agora sair do Edit Mode. Eu vou selecionar a mão com o Shift pressionado, selecionar o pulso e clicar em Ctrl J. E ele junta os dois objetos. Por que a mão ficou laranja? Porque ela está sem material, tá? Então, a gente pode vir aqui no editor de materiais, criar um material novo para este conjunto. Então, vou clicar aqui no maisinho. E neste material novo eu vou adicionar o material cor 1 que já existe. Eu quero que a mão fique branquinha, que nem esta parte aqui. E como é que eu faço para aplicar agora a cor 1 nesta parte?
eu venho aqui no Edit Mode e seleciono toda esta parte. Como é que eu faço para selecionar toda uma extensão de geometria, ao invés de ficar clicando polígono por polígono assim? É só colocar o cursor em cima e pressionar a tecla L. Quando você coloca o cursor em cima de uma parte do objeto e clica na tecla L, ele vai selecionar todos os polígonos que estão fisicamente ligados ao polígono ao qual o cursor estava em cima, tá? Então, se eu tirar a seleção aqui e pressionar a tecla L em cima do pulso, ele vai selecionar todo o pulso. Se eu limpar a seleção com a tecla A, colocar o cursor aqui em cima e pressionar a tecla L, ele seleciona toda a mão. Agora eu venho aqui na cor 1 e clico em Assign. Vou lá, pronto. Se eu sair aqui, a mão está prontinha, certo? De repente, eu posso movê-la um pouquinho para trás, de repente aqui, olha. Vamos desligar esta paradinha aqui. X. Mover um pouquinho para trás. Beleza. Vou botar o Object Mode aqui no modo normal. Vou deixar o Shading Smooth, né? Para ele não ficar facetado, ó. Beleza? E agora sim, eu posso pegar este conjunto todo aqui, olha. Tudo isso agora é um objeto só. E eu vou chamar de mão. De esquerda. Agora, gente, antes de fazer os dedos, vamos fazer uma coisa que é bom a gente fazer de vez em quando, né? Eu não fiz até agora, que é salvar o arquivo. Então, você pode vir aqui em File, clicar em Save As e vai salvando o seu arquivo à medida que você vai fazendo. De vez em quando você para e salva, tá? Então, eu vou colocar aqui no meu desktop mesmo, ó. Clicando aqui em Desktop, tá vendo? Você pode salvar em qualquer lugar do seu computador. Você pode criar uma pasta. Eu já criei uma pasta aqui chamada Robô. E eu vou chamar esse arquivo de Robô01. Robô01. Clicar em Save as Blender File e está salvo. Muito bem, vamos continuar agora criando os dedos. Então, para começar a fazer os dedos, eu vou fazer uma esfera também. Então, vou pressionar aqui Shift A. Vou vir aqui em Mesh e vou clicar em UV Sphere. Vamos mover a esfera para cá. Vamos dimensionar um pouco ela para deixar ela pequenininha. Vamos colocar aqui assim, olha, mais ou menos da altura aqui da parte da frente da mão, tá? Deixa eu girar ela para frente aqui 90 graus. Então, aperto R e aperto 90, tá? Observa, gente, que quando eu tô vendo aqui a cena de frente, eu estou vendo ela exatamente de frente. Isso porque toda vez que eu quero ver a cena de frente, ao invés de eu ficar girando aqui até ficar com ela exatamente na frente, eu pressiono um atalho, né? Eu venho aqui na tecla 1, que muda para a vista frontal. A tecla 3 muda para a vista lateral, a tecla 7 muda para a vista de cima, a tecla 5 alterna entre a vista ortográfica e a vista de perspectiva. Eu estou sempre trabalhando na vista ortográfica. E dessa maneira eu consigo ver os ângulos corretos, né, com precisão. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui na vista superior e vou girar 90 graus nesse sentido aqui também, ó. Por quê? Porque aí, quando eu for extrudar estes polígonos aqui, olha, eu vou fazer uma seleção. Vamos fazer assim, ó, vou selecionar esses 4 aqui, olhando de lado assim, olha, e com o Ctrl+, eu vou expandir a seleção, ó. Até aqui tá bom, ó. E vou extrudar. Ó, isso aqui vai ser o meu dedo. O dedo do meu robô, na verdade, né, ó. Vai ser o dedo do robô. Bacana? Só que eu quero que o dedo do robô fique da seguinte maneira. Eu quero que ele fique com a parte da bolinha laranja. Então, eu vou aplicar aqui um material cor 1 para ficar tudo branco. E para que aquela parte ali de trás fique laranja, como a gente já viu, a gente pode vir no Edit Mode. Deixa eu desmarcar este botãozinho aqui, né, para que a gente possa visualizar ali atrás. Vou fazer uma janela de seleção com a tecla B. Vou criar um novo slot de material clicando aqui no maisinho e vou assinalar o material cor 2. Clico em Assign e ele já aplicou. Então, o que é isso? Isso é uma falange do dedo. É um dedo. É uma falange de um dedo, certo? Acho que ele ficou um pouco grande. Eu posso entrar no Edit Mode, selecionar estes polígonos aqui e mover eles um pouquinho para trás. Opa! Certo? Vamos entrar aqui, deixa eu ligar aqui o Shading Smooth. E eu vou aplicar também o modificador
Add split para ele vincar as quinas. Olha, eu quero essas quinas vincadas assim mesmo, certo? Então agora eu vou pegar esta falange, que eu posso até renomear, olha, como... Só para não ficar muito confuso, vou chamar de falange 01. Vai ter muita falange na cena, não vou ficar me preocupando em renomear todas, ele vai copiar a partir dessa já. Então, essa primeira falange, eu vou pressionar Shift D para copiar, mover aqui no eixo X, calcular aqui o distanciamento que eu quero. Tá? Se eu quiser copiar, criar mais uma cópia exatamente com essa distância, lembra que a gente pode vir aqui nos History e clicar no Repeat Last. Ele já vai repetir o último comando. Olha lá. Bacana? Eu acho que essa terceira falange, principalmente, ficou um pouquinho grande. Eu posso pegar essa terceira falange e mover aqui para trás, ó. Bacana? Então é isso, ó. Ah, uma coisa que eu já vou adiantar aqui uma coisa sobre a configuração da animação que a gente vai fazer depois, né? A gente vai acertar o pivô de rotação de todas as geometrias, né? O que tiver errado depois a gente vai corrigir. É interessante você copiar essa falange do dedo já com a origem, né? Ou seja, o pivô de rotação no lugar certo. Então, se por um acaso a sua origem estiver fora desse centrinho aqui, digamos que a sua origem esteja aqui, né? Vou vir aqui no Set Origin e colocar aqui Origin to 3D Cursor. Então, a origem deste objeto aqui agora está ali em cima. Olha que doideira, né? Se você quiser, antes de copiar o objeto, ajeita a origem, porque aí todas as falanges copiadas já vão estar com a origem no lugar certo. E como é que você acerta a origem para a falange? A maneira mais fácil de fazer isso é a seguinte: você vai entrar no Edit Mode. Isso aqui, gente, caso não esteja no lugar correto, tá? Você vai selecionar o loop, olha aqui, ó, aqui do meio do dedo, ó. Aliás, esse do meio tem que ser um que passe aqui pelo meio, nesse sentido aqui, ó. Tum. Selecionar esse loop completo aqui que passa no meio do lugar onde a gente quer que fique o pivô, né? Na verdade, eu quero que o pivô fique exatamente no centro desse arco que eu acabei de selecionar. Como eu quero que o pivô fique no centro desse arco que eu acabei de selecionar, se eu vier em Mesh, Snap e clicar em Cursor to Selected, ele vai colocar o cursor 3D exatamente no meio dessa seleção, que é onde eu quero que a origem fique. E se eu sair do Edit Mode e clicar em Set Origin, Origin to 3D Cursor, ele vai colocar a origem exatamente ali. Tá, gente? Então isso só seria no caso de você precisar fazer alguma correção. Como a gente fez esse dedo a partir de uma bolinha, o mais provável é que a sua origem já estivesse no lugar correto. Tá? Então, ó, no meu caso aqui, ó, tá vendo? Ó? As origens já estavam no lugar correto de cada uma das falanges, ó. A origem já estava no lugar certinho, beleza? Agora que a gente fez um dedo, eu vou vir aqui na vista superior e vou copiar esse dedo. Posso pegar o dedo já pronto aí, ó. Shift D, copio ele para cá, um dedo. Tô achando que esse dedo ficou meio grande, na verdade. Vou diminuir um pouquinho aqui com a tecla S, tá? Shift D, copio ele para cá. Posso girar um pouquinho para fazer esse segundo dedo. Eu vou fazer um personagem aqui com dedos, 3 dedos só, tá, gente? 4 dedos, aliás. Shift D, tipo os Simpsons. Os Simpsons tem 4 dedos, tá? Então não precisa ser muito realista o robô. 4 dedos, tem muito personagem estilizado que tem 4 dedos e já fica bacana. Então a gente pode mover assim, olha. Deixei o mindinho ali um pouquinho menor, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, na vista de top. Para fazer o polegar, eu vou copiar só 2 falanges. 2 falanges. Vou pegar 2 falanges aqui do indicador, Shift D. Vou copiar para cá, ó. Girar um pouquinho. Botar aqui. E colocar aqui desta maneira, ó. Talvez aumentar um pouquinho, deixar o polegar um pouquinho mais largo, talvez. Tá? E dessa forma aí, olha só, a gente tem
a mão do nosso robô devidamente terminada. Bacana? Se eu quiser aqui que, vamos dizer, que toda a mão fique um pouquinho maior, deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui, ó. Pronto. Então é isso, pessoal. Em termos de criação dos objetos que vão constituir o robô, a gente já terminou. No próximo vídeo, a gente vai dar uma conferida nas origens, né, de rotação dos objetos, nos pontos pivô. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai acertar. E a gente vai configurar também a hierarquia, ou seja, a gente vai linkar os objetos um no outro de forma que a gente tenha essa estrutura pronta para animação. Tá? Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Um abraço.